pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda aula sobre toxina botulínica. Hoje nós vamos falar sobre as técnicas e as áreas que podemos aplicar a toxina botulínica. Bom, vocês ontem, né, quem esteve aqui com a gente, já entendeu aí o que é a toxina botulínica, como ela surgiu aí no mercado da estética, o seu mecanismo de ação e também as suas indicações terapêuticas e estéticas, certo? Então, hoje vamos aprofundar mais um pouquinho nessa nossa aula. E você que ainda não deu o like, dá o like aí pra gente, tá bom? Já se inscreve no grupo VIP, tá cheio de material bem legal, exclusivos aí para vocês, tá bom, gente? Lembrando que no dia 7 às 20 horas vamos ter uma aula online no Instagram, ao vivo, para tirar para as suas dúvidas. Vou tirar todas as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para quem chegou agora, meu nome é Andréa Alves, eu sou farmacêutica, esteta e clínica com mais de 23 anos de formação. Já trabalhei em diversos segmentos e atualmente, já há um tempo para cá, trabalho na estética, dou cursos, ministro cursos, mentorias também, atendimento e em todo o Brasil. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Espero aí agregar um pouquinho mais de conhecimento para vocês e bora lá. Bom, para a gente começar a falar sobre técnicas e áreas de aplicação, a gente tem que entender também o básico. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que conhecer a fundo o que a gente vai utilizar para que a gente possa ter duas coisinhas importantes: eficácia e segurança, né? Todo fármaco, ele tem que ser eficaz e seguro. E nós, como injetores, precisamos ter o quê? O conhecimento, né, básico e avançado, muitas das vezes, para que a gente possa fazer o quê? Um bom trabalho, né? Tendo em vista que estamos trabalhando com seres humanos, né? Então, os nossos pacientes. Ele vai procurar você porque ele confia no seu trabalho e no seu conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos começar. Anatomia muscular facial. Bom, uma coisa, gente, que eu sempre falo em curso é que você tenha sempre perto de você um atlas, tá? De anatomia. Para você estar sempre vendo, revendo, porque isso é uma coisa que não muda, né? Então, assim, comprem um atlas aí, bem legal de anatomia, é bom vocês terem como fonte aí de estudo, às vezes quer tirar uma dúvida, enfim, é uma sugestão que eu dou para todos vocês, tá bom? Então, anatomia muscular facial. Gente, então vamos conhecer as musculaturas da face, certo? Aqui, a gente tem o número 1, músculo frontal, né, que é esse da testa, né, que ele se insere aqui no osso, né, do crânio, onde essa região aqui a gente chama de galha aponeurótica, tá bom? 2, temporal, né, que fica aqui, bem aqui na lateral, né? 3, músculo corrugador do supercílio, tá, gente? Aqui tá escrito errado, é supercílio, tá? 4, músculo prócero, né? Esse é um músculo muito forte, viu, pessoal? É um músculo, assim, bastante hipercinético. O que é hipercinético? É uma musculatura muito forte, que tem bastante força, tá? Geralmente, nesse músculo aqui, a gente usa, vamos lá, bastante unidades de toxina botulínica, porque ele é bem expressivo, né? Ele é bem forte, ele tem bastante contração nesse músculo, tá? O músculo depressor do supercílio, que no caso isso aqui tudo é o corrugador, certo? Orbicular dos olhos, olha, que faz com que conseguimos aí piscar, que ajuda aí na drenagem linfática dessa área dos olhos, tá? Então é um músculo, todos são importantes, né? Se tem aí porque é importante, né? O músculo nasal, né? Que também a gente aplica bastante para aquela bunny lines que a gente chama do cheirinho ruim, aquelas ruguinhas. Músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, ó, que tá bem próximo aqui ao nariz, né, a parte nasal, tá?
O 9, músculo levantador do lábio superior. Aqui você já pode perceber, pessoal, que já é um músculo mais profundo, né? Ele já está mais profundo, mas que está ali atuando. Músculo zigomático menor e o zigomático maior. Orbicular da boca, né? Onde também a gente pode fazer a aplicação de toxina botulínica para aquelas pessoas que têm bastante ruguinhas, né? Quando, principalmente quem é fumante, pessoal aí que toma chimarrão, os gaúchos aí, né? Que estão acostumados. Meu marido é gaúcho e eu sei como é que ele toma chimarrão todo dia. Então, assim, eu sempre falo para ele, vamos ter que aplicar bastante toxina botulínica, porque de tanto fazer aquele movimento, né, da sucção, vai preguiando, né, a orbicular da boca, tá? Então, a gente também pode trabalhar aqui com a toxina botulínica. Modíolo, risório, músculo depressor, platisma, desculpa, o platisma que vem aqui no pescoço, tá? E se insere aqui. O depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e o mentoniano. Também, nesse aqui a gente usa bastante para sorriso triste, né? Aqui no sorriso gengival, o mento para quem tem aquela celulitezinha, né, do queixo, que chama de celulite. Então, praticamente todos os músculos faciais a gente consegue de uma forma ou de outra trabalhar com a toxina botulínica, dependendo aí do objetivo, tá bom? É interessante que isso aqui, gente, esteja na cabeça de vocês, tem que estar fera nisso daí, sabendo o posicionamento, né, no seu paciente, saber quais são os mais profundos, quais são os mais hipercinéticos, ou seja, quais são de maior força, quais são os mais superficiais, enfim, saber um pouquinho sobre as fibras musculares medianas, superficiais de cada músculo, como eles funcionam. Quanto mais conhecimento você tiver, mais segurança você vai ter para aplicar a sua toxina botulínica e também gerar menos intercorrências, ou seja, os problemas aí devido ao má utilização ou má aplicação da toxina botulínica. Então, a minha sugestão para você, principalmente está começando do zero, tenha um atlas de anatomia na sua casa, tá? No seu consultório, na sua clínica, enfim, para estudo, tá? Para você sempre estar com isso daí bem fresquinho na sua cabeça. Tá bom? Bom, já que a gente está falando da musculatura, né, gente, existe uma coisa que se chama sinergismo muscular. O que é isso? Bom, todos os músculos, eles fazem as suas contrações, mas geralmente numa direção, né? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui no frontal, deveria ter mais uma setinha aqui para baixo. O frontal, tá, gente? Ele tem, quando você faz a cara de assustado, ó, dessa forma, né? Faz aí na sua casa para você ver. Você vai sentir, ó, olha, a gente sente a força do músculo, né? O frontal, ele tem dois movimentos. Um movimento elevando a sobrancelha e um movimento que é aqui da galha aponeurótica, né? Onde ele se insere aqui, deprimindo, ou seja, depressor, ele vai abaixando. Então, ele tem até um movimento que a gente chama de bimodal, né? Então, a parte de cima, ele puxa para baixo, a parte de baixo puxa para cima, né? Ele eleva. E por aí vai. Por exemplo, o prócero, né? O prócero está conectado à asa do nariz, à musculatura nasal. Desculpa, a asa do nariz não. À musculatura nasal e ao frontal. Então, muitas das vezes, ele puxa para baixo, junto com os corrugadores, né? O orbicular dos olhos, olha, a força dele de contração é para dentro, né? Então, assim, para quê? Para que a gente possa fechar os olhos e por aí vai. Então, aqui é uma imagem para que vocês possam entender onde esses músculos, por exemplo, o levantador do lábio superior e o depressor do ângulo da boca, né? Depressor, o próprio nome diz, porque ele puxa para baixo. Levantador, o próprio nome diz, porque ele levanta, sobe, tá? Então, isso é essa ação muscular, né? É legal também que vocês tenham em mente essa visão do sinergismo muscular, até mesmo porque isso faz toda a diferença
tá, gente? Quando você entende o sinergismo muscular, você entende também qual a profundidade da agulha, né, que você vai utilizar na aplicação. Qual a angulação da agulha para a aplicação da toxina botulínica? Isso faz total diferença para você ter um resultado, tá? E também, volto a dizer, evitar o quê? Intercorrências. A gente consegue ver aí, teve há pouco tempo, se eu não me engano, foi a Ivete Sangalo que falou sobre, poxa, aplicaram botox em mim e tal, e fiquei com o meu sorriso travado, né? Por quê? Porque com certeza pegou um músculo que não era para pegar, né? Então, assim, a gente pensa às vezes que a coisa é simples, né? Mas também não é tão simples. Mas para isso, gente, é só estudar, né? Eu consigo, você consegue também, tá, pessoal? Por isso que eu sempre falo, principalmente assim, quando eu dou curso VIP, né, presencial, e mentoria, as pessoas vêm com muito medo. Nossa, mas que medo, que insegurança. Gente, vamos lá. É igual você se preparar para uma prova. Se você estudou, se você entendeu, compreendeu, por que temer? Né? Então, tem que estudar. Estudou, tá, estudei anatomia, poxa, legal, ok. Vamos para a farmacologia, né? Vamos para a bioquímica, e por aí vai. Quanto maior conhecimento você tiver, com certeza você vai ter mais segurança. Tá bom, gente? Então vamos lá. Não esquece de dar o like aí para mim, hein, galera? Bom, toxina botulínica. Já entendemos ali as suas musculatura e o sinergismo muscular, né? Toxina botulínica, ela vem um vidrinho e vem um pozinho lá no fundo desse vidrinho, né? Ou seja, ela vem de uma forma liofilizada. O que é isso? Ela passou por um processo de desidratação, retirou toda aquela água daquela toxina para que ela se mantivesse, para se manter o quê? Estável, tá? Então, vamos lá. A gente precisa diluir isso, né? A toxina botulínica, gente, principalmente para quem está começando agora, toxina botulínica tem que ser diluída no soro fisiológico estéril, pelo amor de Deus. Nada de água para injeção, nem o soro fisiológico normal. É o soro fisiológico estéril. Anota aí. Soro fisiológico estéril, tá? Então, chegou a sua toxina botulínica, lembrando que tem algumas que tem que estar refrigeradas e algumas você recebe com temperatura ambiente, tá? Então, sempre respeitando também o quê? Essa temperatura, tá bom? Bom, todas elas, tanto as que chegam na temperatura ambiente, quanto aquelas que vêm geladinha, né, refrigeradas, lembrando que a temperatura é de 2 a 8 graus Celsius, tá, pessoal? Anota aí, temperatura que a toxina botulínica, tanto aquela que chega para você, aquela que também está diluída, tem que estar numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Você que está começando agora a atuar na área, que está pré-formado, que é estudante, geladeirinha somente para produto injetável, né? Ou os seus peelings, né? Que precisa ali, não se mistura alimento com medicamento, tá, gente? Senão também vocês vão ter problema com vigilância sanitária, tá? Então, assim, toxina botulínica, geladeira, e não é a geladeira que você guarda lá sua comida, sua fruta, não, tá, pessoal? É a geladeirinha própria só para isso, para não ter nenhum tipo de contaminação, tá bom? Bom, então, lembrando que vamos diluir no soro fisiológico estéril. Beleza. Bom, gente, a gente tem dois tipos de diluições, tá? A diluição seca e a diluição tradicional. Isso, gente, é um tema aí muito polêmico, com muitos artigos científicos, mas também, assim, é o que eu sempre falo também nos meus cursos. Existe, assim, as evidências clínicas, claro, né, os artigos científicos que tá aí, os livros, né, que nos dão aí instruções, que nos dão aí base, né, para a gente poder atuar, para a gente poder ter conhecimento. Só que existe também uma coisa, que é a nossa prática clínica, tá, gente? Então, eu costumo dizer que a diluição vai muito, assim, do seu olhar, da sua experiência, tá? O que eu uso?
eu uso os dois, tá? Eu uso diluição tradicional em alguns casos e uso a diluição seca em outros casos, tá, gente? Mas isso aí no meu curso, vocês vão ver tudo isso daí. Isso daí eu falo tudo no meu curso de Aprendendo do Zero a Toxina Botulínica, tá? Isso aí, todas as informações estão no meu curso Aprendendo do Zero a Aplicar Toxina Botulínica. Bom, mas vamos lá. Diluição seca. Quantidade reduzida de soro fisiológico estéril, tá? Uma dica também, anota aí. Soro fisiológico. Se a minha toxina está geladinha, eu vou usar um soro fisiológico com temperatura ambiente? Não. Não, porque senão você pode comprometer a estabilidade dele, tá? Então, a toxina botulínica geladinha que veio refrigerada, você vai diluir com o soro fisiológico na mesma temperatura. Então, quando eu recebo a minha toxina botulínica, o soro fisiológico já vai junto para a geladeirinha com ela, tá? Bom, vamos lá. Como funciona? 50 unidades de toxina botulínica na diluição seca. Meio ml de soro fisiológico, mas é meio, tá, gente? Quando você puxa o êmbolo lá da seringa, aquela partezinha preta tem que estar rente ao tracinho ali do meio ml, tá? 100 unidades de toxina botulínica, 1 ml de soro. Para 200 unidades de toxina botulínica, 2 ml de soro. Para você que está iniciando também, gente, os frascos de toxina botulínica, quando você for comprar, a gente tem a apresentação de 50 unidades, 100 unidades e 200 unidades, tá? Por isso que a gente já orienta dessa forma aqui, tá bom? Então, essa aqui, gente, é a diluição seca, ou seja, pouca quantidade de soro fisiológico. Beleza. A diluição tradicional, ela já leva um pouquinho mais de soro fisiológico, tá? Lembrando que tem que estar na geladeira, não pode ser na geladeira com alimento, e o soro fisiológico tem que estar geladinho igual. E o soro fisiológico, estéril, tá, gente? Estéril, pelo amor de Deus. Nada de água de injeção também, tá bom? Bom, então, para 50 unidades de toxina botulínica, 1 ml de soro. Para 100 unidades de toxina botulínica, 2 ml de soro. E para 200 unidades de toxina botulínica, 4 ml de soro. Ai, doutora, mas eu quero saber qual diluição eu vou usar. Gente, isso está no meu curso, tá? Porque, assim, essa questão da diluição é muito, vamos lá, a gente tem que conversar muito sobre isso, né? Para que vocês possam entender de fato, tá? O que eu posso adiantar para vocês? Diluição seca, você age bem específico num ponto. Diluição tradicional, você consegue espalhar melhor, né? Então, depende muito do que você quer, qual pessoa, né? Essa pessoa tem um sinergismo dela muscular, ela é muito hipercinética ou é pouco hipercinética, a espessura do músculo dela, né? Tem gente que tem uma musculatura que faz um papel, tem gente não, que a gente vê que é uma musculatura espessa, né? Então, para tudo isso, gente, a gente precisa aí conversar mais sobre isso, mas hoje não consigo, né, falar tudo aí, senão a gente estoura o nosso tempo aí também, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês já entenderam que tem a diluição seca, diluição tradicional, toxina botulínica geladinha, a toxina botulínica que no caso a marca Xelmin, né, que chama Zelmin, ela vem em temperatura ambiente. Você vai diluir ela num soro fisiológico estéril, temperatura ambiente também. Depois de diluída, geladeira, tá bom? Bom, marcação dos pontos. Gente, quais são a localização dos principais pontos para o terço superior da face? Bom, gente, isso aqui não é uma regra, tá? Porque vocês vão entender que a toxina botulínica não é uma regra, a gente depende, né, muito da nossa visão, de como é essas rugas, onde elas estão localizadas. Então, aqui é mais ou menos só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Então, assim, o frontal, né, a gente pode estar aplicando em toda a sua extensão, tá? Ah, mas quantos pontos? Bom, vamos lá. Uma pessoa com padrão frontal total, o que seria isso? Quando a pessoa faz essa expressão de assustada, ela tem ruga de ponta a ponta. Tem pessoas que é mais centralizado, que tem ruga só aqui no centro, na parte medial. Tem gente que tem ruga só aqui na parte da lateral. Então, assim, a pessoa só tem ruga aqui. Você vai aplicar aqui? Não, não necessariamente, né?
Agora a pessoa tem toda a extensão, você pode aplicar em toda a extensão? Pode aplicar em toda a extensão, tá? Lembrando que, pessoal, quando, aqui eu vou desenhar para vocês, você aplicou nesse ponto. Lembrando que a toxina, ela se espalha, né? Então, mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, de diâmetro, tá? Pensa o seguinte, você vai aplicar, ela vai se espalhar. Você vai aplicar o outro bem aqui do lado? Não. Não, por quê? Porque esse ponto aqui, ele vai se espalhar, certo? Você vai pelo menos dar uma distância aí de 1 a 2 centímetros do outro ponto, tá? Por quê? Porque ela se espalha, né? Então, vamos lá. Então, a gente pode estar aplicando no prócero, de repente, não só na base, quanto aqui na parte medial dele. Os corrugadores, você pode aplicar até um certo ponto também, mais para cima, para aquelas pessoas que têm essas ruguinhas mais em cima do olho, com cuidado, né? Orbicular dos olhos. O orbicular dos olhos, gente, geralmente a gente pode aplicar 3 pontos, né? Você pega do cantinho dos olhos, você traça uma linha do cantinho dos olhos até lá a lateral e do cantinho dos olhos para baixo. Essa parte aqui é uma parte segura que você pode aplicar. Por quê? Se você começar a aplicar por aqui, olha os outros músculos embaixo que você pode comprometer, né? Lembra que eu falei do sorriso travado e tal? Então, você pode estar pegando outros, ou zigomático. Então, por isso que você tem que ter bastante conhecimento anatômico, para que você possa entender quais os locais você pode aplicar sua toxina botulínica, né? Com segurança, certo? Então, aqui, ó, o levantador do lábio superior, porque o sorriso gengival, aqui, por exemplo, desculpa, nesse ponto aqui, orbicular das bocas, das ruguinhas, mentoniano, no mento, né? Para aquela celulitezinha, pode até aplicar mais pontos, o depressor do ângulo da boca para o sorriso triste, e por aí vai. No masseter, os dentistas, por exemplo, no caso de bruxismo, né, quem tem também as dores de DTM, pode estar aplicando aqui no masseter. Então, gente, a gente tem diversas funções, tá? Diversos pontos que a gente pode estar aplicando a toxina botulínica. Para você que é iniciante, é interessante que você entenda o seguinte, a face, ela é dividida em 3 partes, tá? O terço superior, que é dessa linha daqui, ó, para cima. Então, essa região aqui é o terço superior, que na maioria das vezes, pessoal, é no terço superior que a gente faz a aplicação de toxina botulínica, tá? Porque as pessoas não gostam da ruguinha do pé de galinha, o pessoal não gosta da ruguinha do bravo, o pessoal não gosta aqui da ruguinha do cheirinho ruim, né, do bunny lines. O pessoal não gosta daquelas ruguinhas aqui do frontal. Lembrando que aqui no frontal a gente pode também fazer uma técnica para arquear a sobrancelha, né? Então, assim, a gente tem bastante procura no mercado, principalmente envolvendo esse terço superior, tá? Terço médio, que vem aqui, ó, do prócero, da base do prócero até... do prócero até a pontinha aqui do nariz na columela, tá? Esse aqui é o terço médio, tá, pessoal? Aqui é o terço médio. E da columela até aqui o mentoniano, o terço inferior, tá? Principalmente você que tá começando agora, tá? Então, aqui, terço inferior, terço médio, terço superior, tá bom? E aqui o músculo platisma do pescoço, né? Que tem pessoas que fica bem marcado, tá falando e tá aparecendo. Então, a gente pode relaxar esse músculo para quê? Para poder afinar um pouquinho, para não ter aquela sensação. Tá bom, gente? Mas a marcação, isso também vai depender muito, né? De cada caso. Isso é muito extenso, esse assunto. Tá, gente? Mas isso tudo no meu curso lá, Aprendendo do Zero, você entende, você começa, principalmente você que está começando do zero, posso te garantir que você vai sair fera e pronto para o mercado de trabalho, tá? Bom, é importante que você saiba aí orientações pós, né? Que são, eu botei aqui as principais. Nas primeiras 4 horas, não deitar e não abaixar a cabeça. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que se você aplicar, ele abre o halo de ação, ele se esparrama? Então, vamos lá, se a pessoa toda hora ficar fazendo esse movimento, o que pode acontecer? Isso, gente, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, é um excesso de zelo, tá?
ele vai abaixar? Pode ser, tá? Que escorra essa toxina botulínica, dependendo do ponto que a gente aplicou. E se escorrer, o que pode dar? Pitose palpebral, relaxar a pálpebra. E não é isso que a gente quer, né? E não abaixar a cabeça. Então, mas, gente, por um excesso de zelo, tá? Porque paciente, né, a gente nunca sabe o que ele vai fazer quando sai do consultório, né? Então, eu sempre gosto de enfatizar isso. Nas primeiras 4 horas, não deita, não abaixa a cabeça. Passou as 4 horas? Ok, vida que segue. Não realizar atividade física durante 24 horas, né? Pra gente evitar o quê? O excesso aí de acetilcolina, a liberação de acetilcolina, né? Lembra que a acetilcolina está envolvida, é o neurotransmissor de contração muscular? Então, gente, vamos evitar só agora, até a toxina, ela começar ali a se adequar ali nos neurônios, começar a chegar, tá? Também é um excesso de zelo, tá, gente? E se sentir dor de cabeça pode ser, gente, principalmente as pessoas que é a primeira vez, tá? Nunca fizeram toxina botulínica, a grande maioria sente um peso, sente um incômodo, tá? Aí eu indico aí paracetamol ou dipirona. Tá bom, pessoal? Contraindicações. Bom, a pessoa não pode ser alérgica à toxina botulínica ou seus recipientes, tá? O que é recipiente? Você que está começando do zero, tá? Recipiente, todo fármaco, ele vem com recipientes. Recipientes é uma forma, são substâncias para proteger aquele fármaco, né? Seja para conservar ele, para conservar ali a sua atividade, para que ele não estrague, vamos lá, né? Uma palavreado bem genérico, né? Para todo mundo que possa entender. Então, por exemplo, a gente tem toxina botulínica que tem lactose. Então, para essa pessoa, se você vai aplicar a toxina botulínica que tem a lactose, você vai aplicar numa pessoa que tem alergia à lactose? Não. A maioria delas tem albumina. Tem gente que tem alergia à clara de ovo, que tem albumina, tudo. Pode? Não pode, né? Então, você tem que conhecer a toxina botulínica. É uma coisa também que eu falo no meu curso, que é o seguinte, você precisa conhecer a sua toxina botulínica, né? Porque se você conhece a toxina botulínica, você consegue utilizá-la ela de forma o quê? Eficaz e segura, né? É isso que a gente quer, segurança e também atingir uma eficácia, né? Tanto a durabilidade, quanto também ali paralisar direitinho, desde que não fique de uma forma também muito congelada. Eu, particularmente, não gosto, né? Que a pessoa fique totalmente paralisada, enfim. Infecção no local, né? Então, vamos supor, tem uma acne ali, poxa, tem pus, tudo, uma ferida, você não vai aplicar a toxina botulínica nesse local, né? Gravidez e lactação, então, as mamãezinhas aí grávidas e quem tá amamentando, apesar de não ter muito estudo, né, porque a gente não tem, mas é bom evitar, né, gente, grávida e lactante, a gente não aplica, tá? Ausência de resposta à toxina botulínica por imunização contra a toxina, tá? Então, esse pessoal aí que tem resistência. E transtornos generalizados da atividade neuromuscular, miastenia graves ou similar. Gente, então, estão aí as contraindicações. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Deem um like. Amanhã tem mais. Se você não se inscreveu ainda no nosso grupo VIP, se inscreva. O link tá aqui. Tá, pessoal? Lembrando que no dia 7, às 8 horas da noite, pelo Instagram, estarei dando uma aula ao vivo para tirar dúvidas, tá bom? Lembrando também que eu tenho aí meu curso Aprendendo do Zero a Aplicar Toxina Botulínica, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai sair fera, tá? Mas não deixa aí de dar o seu like, isso ajuda a gente para saber se vocês estão gostando, para a gente trazer mais conteúdo, e não deixa aí de entrar no nosso grupo VIP para você receber aí um e-book super top que eu fiz aí com todo carinho aí para vocês, tá bom? Aprendendo do zero a aplicar toxina botulínica. E espero amanhã vocês, que amanhã vai ser um tema, então, super polêmico. As diferenças entre as marcas comerciais e como utilizá-las. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.